boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece e é a primeira vez que está aqui no canal, me apresento. Meu nome é Elisandra, sou cubana. Se apresenta aí. Meu nome é Alexander e sou cubano também. Tem alguns inscritos do canal que eles me mandam mensagem pelo Instagram falando que por que eu não faço uma videoreação, né? Videoreação. Não. Fala videoreação. Reagir a um vídeo de, por exemplo, 10 fatos do Brasil, que é o vídeo que a gente vai reagir hoje, né? Antes de começar o vídeo, eu já falei um monte de vezes para vocês que eu amo o Brasil. E uma das coisas que eu mais amo daqui do Brasil é a floresta. Sua vegetação, sua natureza, essas coisas. Aham, é muito linda. E realmente chama a atenção do estrangeiro, sabe? Quando vem de outro país. Cuba tem também como fala? Sua natureza muito linda. Cuba tem umas praias maravilhosas. O Brasil é um país enorme, o quinto maior país do mundo. Já sabemos bem disso, mas uma coisa é saber, a outra é realmente entender essa imensidão. Então, por causa disso, muitas coisas não são levadas em consideração. Mas hoje vamos tentar aprofundar mais o nosso conhecimento. Aqui vão 10 fatos surpreendentes sobre a geografia do Brasil. O último é o meu favorito, então fiquem até o final. Número 1. Mapa errado. Todos nós crescemos olhando para esse mapa daqui. Contamos continentes da maneira que foi ensinada pra gente. E quando a gente vai pensar no tamanho de um país, normalmente a gente se baseia no que a gente vê aqui. Mas, você sabia que esse mapa, ele tá errado? O único país que está nesse continente aqui que fala a língua portuguesa, né? O único país da América Latina, né, que fala português, porque a língua é espanhol. Espanhol, né? Em quase todos os países da Latinoamérica, né? Calma, não tem nada a ver com terra plana, não. É que, na verdade, pelo fato do nosso planeta ser um globo, quando a gente vai fazer um mapa, que é plano, num papel quadrado, normalmente, é meio que impossível fazer caber esse globo nesse papel, sem cortar algumas partes e esticar as outras. Então, nenhum mapa que você vê em 2D, assim, numa tela, num papel, é perfeito. O que os cartógrafos fazem se chama projeção. Por exemplo, a projeção mais popular é a projeção Mercator. O que você faz, mais ou menos, é pega o planeta, cobre ele com uma folha de papel e aí projeta no papel os continentes, ou os desenhos dos países. Depois você desdobra o papel e aí tá. É muito importante saber isso, né? Porque daí a gente fica sabendo como é que eles conseguem fazer um mapa em uma folha, né? Tipo, que na verdade o planeta é redondo, né? Daí é bem doido, né? Na verdade. Precisavam quando estavam navegando. Só que hoje em dia, que a gente não precisa mais navegar, pelo menos usando mapa assim, todo mundo tem celular, ou GPS, a gente continua usando esse mapa e acaba ignorando as distorções que ele tem. Nessa projeção, os polos, eles são esticados, e isso faz com que eles aparentam ser super enormes. A Groenlândia, por exemplo, parece ser do tamanho do Brasil, quase uma África, mas na verdade, não é bem assim. A melhor maneira de olhar para o mapa para ver o tamanho dos países ou dos continentes é olhando um globo mesmo. Também tem esse site que eu gosto bastante, que se chama truesize.com, que você pode selecionar qualquer país que você quiser e comparar com outros e ver como é que ele ficaria se ele estivesse nos polos ou se ele estivesse mais no centro, mais no Equador. Sim, o Brasil é um país muito enorme, mais do que a gente imagina, e mais do que muitas outras pessoas em outros países imaginam. Gente, é incrível o tamanho que tem o Brasil. Eu fico imaginando assim com o tamanho que tem no meu país, Cuba, que Cuba é uma ilha, né? É bem pequena. Imagina que aqui, por exemplo, em São Paulo, tem acho que 11 milhões de habitantes, né? Lá em Cuba toda tem 11 milhões, gente, de habitantes. Tipo, só o estado do Brasil maior do que nosso país, né? É doido, né? São Paulo é maior que Cuba, gente, porque Cuba é uma ilha muito pequena, gente. Então isso é bem, sabe, é que o Brasil é o gigante. Eu não sei se vocês chamam assim, mas lá em Cuba chamavam do gigante, não? Gigante. Sim, o gigante da Latinoamérica, né? Isso. Um negócio desse. Eu não sei muito de Era mais ou menos assim. Essas coisas, mas pelo tamanho chamavam ele. Chamavam. Pelo tamanho chamavam ele do gigante. Chamam, né? Chamam. Chamavam, não, né? Porque... Chamam.
gigante de Latinoamérica, né? Então, comparado com Cuba, gente, não tem como comparar, né? Vamos continuar. Número 2. Tamanho do Amazonas. Como o Brasil é enorme, é de se esperar que as regiões, os estados, também sejam grandes. Olha o estado do Amazonas, por exemplo, que é o maior estado do país. Atravessando o estado seria o mesmo que atravessar Portugal, Espanha e a França. O estado é tão grande que você até consegue ver os efeitos da curvatura da Terra. Se você estiver em uma ponta e quer ir para outra, um caminho muito mais curto seria cavando um buraco indo por baixo da Terra. A curvatura é tanta que se você está no meio do estado e aí dois dos seus amigos estão cada um em uma ponta, eles não estão diretamente paralelo com você, como parece, como a gente imagina. Eles estão, na verdade, mais para baixo, por causa da curvatura, em torno de 80 km mais para baixo. Isso é 10 vezes mais alto que o Monte Everest. Ou seja, se tivesse o Monte Everest na ponta do Amazonas, você não iria conseguir ver se estivesse no meio do caminho, mesmo em cima de uma árvore. Em comparação, se formos para um estado menor que o Amazonas, por exemplo, de São Paulo, e colocar você no meio lá do estado e duas pessoas nas pontas, elas vão estar apenas 8 km mais para baixo de você. Também, gente, não vamos confundir o estado do Amazonas com a floresta amazônica, que continua passando o estado por quilômetros e quilômetros, tendo ao todo mais ou menos 5 milhões de quilômetros quadrados. É mais ou menos 59% de todo o território brasileiro e, interessantemente, nele habita 12% da população. Falando em floresta amazônica, número 3, o tamanho do rio Amazonas. Desde pequeno eu ouço que o rio Amazonas é o maior do mundo, pelo menos de volume de água. Muitos de vocês já devem saber disso, mas o rio não começa no Brasil. Dependendo de qual nascente você vê, ele começa de alguns locais lá do Peru, vai indo e termina lá no Pará. Isso sem contar com as centenas e centenas de outros rios que correm até ele. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente fez a travessia de Cuba para o Brasil, a gente viu lá no Amazonas golfinhos rosas. Golfinhos de rio, né, na verdade. Mas eu nunca tinha visto, gente. É muito grande, né? Tipo, ele se espalha pelo país tudo praticamente, né? Ele é bem grande, tipo assim. Mas tu viu alguma vez um golfinho rosa? Não, nunca vi, tipo, né? Nem de... Lá em Na Cuba. verdade, lá em Cuba nem tem, né? Porque da onde vai sair um golfinho lá? Não, lá em Cuba tem golfinho no aquário. Só no aquário. Mas eu jamais vi um golfinho rosa. Vida, né? Mas foi incrível, gente. É uma coisa que é inesquecível, sabe? Experiência inovidável. Experiência. Se você percorrer todo o percurso desde a nascente até a foz, é quase o caminho de indo para o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte e de volta. Esticando o rio, tirando as curvas e tal, do Rio Grande do Norte ele pode chegar até lá perto da Antártida. Número 4, divisa. O Brasil ele faz divisa com quase todos os países da América do Sul, com exceção de 2. Sabe quais? O Equador e o Chile. Mas interessantemente, mesmo a gente estando perto da maioria dos países aqui da América do Sul, muitos brasileiros se consideram diferentes, afastados. Nem se consideram um povo latino, mesmo sendo. Número 5, vizinho europeu. Essa aí Se é eu perguntar verdade. pra você, Tem muitas divisas com vários países e graças a essas divisas, né, é que nós também hoje em dia estamos aqui no Brasil fazendo esses vídeos assim maravilhosos para vocês, né, porque nós entramos por uma delas, né, e é bom, né, tipo assim, não é tão difícil que nosso país é uma ilha, ele está rodeado só pela água e não tem divisa com outro país, só Cuba, né, só ali na área. É. país que tem maior fronteira com a França, muitos vão falar que a Alemanha é por aqui. Outra coisa, gente, que é uma curiosidade, né? Por assim dizer, né? Lá em Cuba não tem fronteira terrestre, tem só aérea, as fronteiras de Cuba. Aqui no Brasil tem fronteira com tudo, né? Que tá falando agora no vídeo. É interessante, né? Mas lá em Cuba é tudo... É uma ilha, gente. Não tem como. É tudo água, sabe? Eu quero conhecer... Tipo aqui, no Brasil. A gente aqui morando, né? Eu quero conhecer a Argentina. A gente só pega, compra uma passagem de ônibus, vai lá na Argentina, fica 2 dias e volta. Né? No Paraguai, entendeu? Venezuela, esses países. Que nem a amiga que a gente tem, ela vai lá no Paraguai e ela compra coisa para sua casa, não sei. Ela, né? Mas ela vai lá porque ela fala que é mais em conta, mais em barato. conta, sabe? Então ela vai via terrestre.
Isso lá em Cuba não tem isso. Lá em Só pelo fato de querer conhecer também, né? Tipo, por querer só conhecer. Não, não para ficar no país morando, não para migrar. Porque, tipo assim, né? Muitas pessoas não gostam de ir embora desse país, né? Eu tenho aí Argentina, vou visitar. Daí 2 dias volto, né? É assim. É que é bom ir nos outros países, é difícil, gente. Todo mundo quer morar no seu país, né? Só que a gente vai embora por causa da situação econômica, de vida, né? Então não tem jeito. Mas todo mundo quer morar no seu país, né? Mas aqui dá essa oportunidade, porque tem fronteira terrestre com muitos países. É isso que a gente quer falar. Ou a Espanha por ali, quem sabe a Itália, ou a Bélgica. Mas na verdade é o Brasil. Isso mesmo, o Brasil ele faz fronteira com a França, por aqui, lá na Guiana Francesa, um lugar lá no norte que passa bem desapercebido. Lá não é um país... É um ponto muito importante, né? Graças a esse maravilhoso país que está ali, né, a Guiana Francesa, que nós hoje em dia está aqui no Brasil. Se é a primeira vez que você está assistindo o canal de Lisandra Juanita no Brasil, a gente veio pela Guiana Francesa. A gente pegou uma passagem de Cuba para a Guiana Francesa e aí a gente cruzou a fronteira. A divisa, né? A fronteira, a divisa Isso. com o Brasil. E aí a gente veio direto para cá, onde nós moramos agora. Graças a essa fronteira, né? Independente, ou uma colônia, ou um território. Fácil, ele é considerado como uma região da França, como se fosse um estado. Que nem o Alasca e o Havaí são para os Estados Unidos. As pessoas da Guiana Francesa são cidadãos franceses e, consequentemente, europeus, tendo aquele passaporte que tanto brasileiro quer. Então, tecnicamente, para ir para a União Europeia, talvez você não precise ir tão longe. De Macapá, só pegar um ônibus pela BR-156 até Oiapoque, né? Atravessar a ponte e chegou. Francês. Número 6, vizinhos não latinos. Pode ser estranho ter um vizinho de fronteira que não fala espanhol, mas é mais estranho ainda pensar que temos 2 vizinhos que nem língua latina falam. Suriname e Guiana são outros 2 países independentes, lá do lado da Guiana Francesa. No início, essa região toda era conhecida como Guiana e tinha briga entre os franceses, britânicos e holandeses pela região. Às vezes entravam os portugueses e espanhóis na briga. Mas depois de um tratado, cada um ficou com um pedaço. A Guiana Francesa, a Guiana Holandesa e a Guiana Inglesa. E mais tarde, 2 delas se tornaram independentes e a outra deixou de ser colônia. Então, o idioma oficial da Guiana é o inglês. E do Suriname, o holandês. Apesar de ter muitas pessoas que também falam línguas indígenas e crioulo, que é uma mistura de línguas indígenas com europeias. E falando no Suriname, número 7, perto, mais longe. O Suriname, apesar de termos uma fronteira com eles, é impossível ir direto para lá. Não tem nenhuma estrada que conecta os 2 países. Então, se você quiser chegar lá por terra, você vai ter que pegar o caminho mais comprido, ir pela Guiana ou pela União Europeia. Número 8, do outro lado do planeta. Qual que é o país mais longe do Brasil? Bem, é só pegar o globo e ir exatamente do outro lado. Mas, ainda assim, é difícil dizer. Eu lembro de crescer pensando que se eu cavasse um buraco reto no chão, eu ia chegar lá no Japão. Mas, na verdade, a maior parte do Brasil chega em lugar nenhum, no meio do mar. Mas a gente também pega um pouco de terra. Bastante parte da Indonésia e quase todas as Filipinas. E como a Indonésia é bem comprida, Filipinas é basicamente o país mais longe do Brasil. Mas se você é um otaku e quer gravar um buraco para chegar no Japão mesmo, vai ser um pouco mais difícil. Para chegar numa das ilhas principais do Japão, você vai ter que ir lá no Rio Grande do Sul e cavar um buraco lá no mar. Mas se quiser ir para uma das ilhas menores, como por exemplo Okinawa, é só fazer um buraco lá no sul do Paraná. Aliás, um desafio para vocês. Se alguém conhece alguém que mora lá em Palmas, no sul do Paraná, e também em Okinawa, pede para cada um colocar uma fatia de pão no chão ao mesmo tempo. Fazendo isso, vocês fizeram o maior sanduíche do mundo. Número 9, distância da África. Falando em distâncias, sendo parte das Américas, a gente tem aquela sensação que os Estados Unidos é um país bem próximo do que qualquer outro país de outros continentes aí. Mas, na verdade, tem países da África que são mais perto do Brasil que os Estados Unidos. Isso se você não contar muito Porto Rico. Se você for lá na extrema ponta leste do Brasil, o ponto Seixas, que é numa praia lá em João Pessoa, você vai estar mais perto de... Uma curiosidade. Cuba tem só 90 milhas de Miami, né? Estados Unidos, né? Estados Unidos, né? Gente, só 90 milhas, muito perto aí. É bem pertinho, né, na bem... verdade. Só que nós falamos assim, bem perto, mas
Bem longe, sabe? É. Porque é muito difícil para chegar lá. É tão perto que ele é tão longe, porque é muito difícil, né? Entrar lá. Brasil. Ou seja, tem mais africanos perto de você do que acrianos. E por último, número 10, polos brasileiros. Já vimos que o Brasil é gordo, mas ele também é bem alto. O extremo norte do país fica bem aqui, na fronteira com a Guiana, perto também da Venezuela. E o extremo sul do Brasil é aqui em Chuí, a cidade mais ao sul do Brasil, que faz fronteira com o Uruguai. Do extremo norte até o extremo sul tem muito chão. Se eu perguntar para vocês quais são os países que são mais perto do extremo norte do que o extremo norte é do sul, muitos vão falar Venezuela, Colômbia, as Guianas e até a França. Mas não é só isso não. O extremo norte também ele está mais perto do Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina, até mesmo vizinho da cidade de Chuí, o Uruguai. Ou seja, se você estiver aqui no extremo norte do Brasil, você está mais perto de todos os outros países da América do Sul, da América Central também e do Caribe do que do extremo sul do Brasil. Mas não deve estar mais perto que os Estados Unidos, né? Na verdade, sim. A ponta norte do Brasil, ela está mais perto dos Estados Unidos que a extrema ponta sul. E não é só isso, o Canadá também. Ou seja, se um dia você estiver bem aqui no Brasil, você vai estar mais perto de todos os outros países das Américas do que da ponta sul do seu próprio país. E aqui está 10 fatos sobre o Brasil que talvez você não O sabia. vídeo foi bastante informativo, né? A gente aprendeu várias coisas que realmente nem sabíamos, né? Se cavando um buraco pelo meio do mato, chegamos no outro lado do mundo, né? Mas... Além de que quando eu ia lá na escola eu não gostava da geografia. Aí a Lisandra falou pra mim, nossa, bora fazer uma vídeo reação, né? Daí, quando eu vi que era geografia, ela falou pra mim, bora fazer uma vídeo reação sobre o Brasil. Eu falei, beleza, bora fazer, né? Olha, tem muitos seguidores que me falam, Lisandra, faz uma vídeo reação à história do Brasil, alguma coisa que tem a ver com o Brasil. Então eu falei para meu marido, bora fazer uma... Ela falou pra mim, bora que tu gosta de história. Eu falei, beleza, bora fazer. Porque ele gosta. Eu te apoio, Mas né? é geografia. De história. Aí quando eu cheguei aqui, o vídeo de geografia, eu falei, nossa, mas de geografia eu não sei nada, né? Eu tô perdido, mas, né? Só pra dar uma força pra ela aqui, né? Amo muito. Bom, meus amores, até aqui o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado muito. Se for assim, não se esqueça sempre de se inscrever no canal, que é o mais importante, né? Deixa seu like. E compartilhar muito o vídeo. Se inscreva ali que é totalmente de graça, não tem que pagar nada. E compartilhar ele pra família, amizades, essas coisas assim, né? Que vocês vão estar ajudando a gente, né? Bastante com o seu apoio ali, tá? Valeu? Vocês querem que a gente faça mais vídeo reação, né? Reaja a outros vídeos ali, só deixar ali embaixo nos comentários, né? O vídeo, o tipo de reação que vocês querem que a gente faça, né? Daí a gente faz, não tem problema não, né? Como eu já falei, é um vídeo, já a gente tá aqui pra complacer vocês, né? É isso aí. Até mais. Beijo grande, Deus abençoe todos vocês e até mais.